Nenhum outro momento histórico é tão misterioso e controverso como a época em que os faraós egípcios estavam em seu auge. Todos aqueles anos atrás, o Egito era considerado um dos maiores polos do mundo antigo. Descobrimos muitos segredos sobre esta era esquecida. Entretanto, há ainda muitas perguntas que permanecem sem resposta e muitos casos estranhos que permanecem sem solução. Acredita-se que os antigos egípcios provavelmente tiveram acesso à tecnologia e aos fenômenos místicos que escaparam das gerações modernas por décadas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que os antigos egípcios haviam encontrado uma maneira de se comunicar com os mortos. Outros acreditam que os egípcios eram capazes de visitar deuses, deusas e anjos. A verdade é que a verdadeira história do Egito Antigo nada mais é do que um mistério nos tempos modernos. No entanto, algumas descobertas genéticas recentes podem ajudar a esclarecer este momento esquecido no tempo. Hoje, estaremos examinando mais de perto os mistérios e descobertas do Antigo Egito para tentar descobrir a verdade sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Mas antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, para ouvir algo verdadeiramente bizarro, que eu garanto que você nunca ouviu falar antes. Uma descoberta horripilante. O ano era 1915, quando um grupo de arqueólogos dos Estados Unidos fez uma descoberta surpreendente que revelaria muitos segredos da antiga era egípcia. Eles haviam escavado um local próximo ao vilarejo de Deir el-Bersha. Enquanto procuravam na área, conseguiram encontrar uma sepultura escondida que parecia ter sido selada por mais de 4.000 anos. Levaram algum tempo para entrar na câmara funerária, mas acabaram entrando apenas para descobrir que ela havia pertencido a um governador influente, chamado Derutna, assim como sua esposa. Entretanto, apesar de terem conseguido desvendar uma cena de enterro muito especial, não restava praticamente nada lá dentro. Nos tempos do Antigo Egito, teria sido comum para aqueles que enterravam membros influentes da sociedade incluir ouro, joias e outros artefatos valiosos ao lado dos corpos mumificados dessas pessoas. Neste caso, não havia objetos de valor a serem encontrados. Não demorou muito para que os investigadores percebessem que a sepultura havia sido roubada muitos anos antes. Não sabemos ao certo como os saqueadores conseguiram ter acesso ao túmulo, mas eles levaram tudo de valor e até mesmo profanaram o corpo do antigo governante. Uma vez dentro do túmulo, os saqueadores removeram a cabeça do governante e jogaram seu corpo no canto da sala. Em seguida, colocaram sua cabeça em exposição, fazendo parecer que ele estava vigiando sua tumba no além, dando aos arqueólogos um susto e tanto quando entraram na sala pela primeira vez. Parece que este roubo teria sido cometido há milhares de anos, provavelmente por volta da época em que o governante teria sido originalmente enterrado. Depois de roubarem o local, eles tentaram incendiar a sala, mas o fogo se extinguiu muito rapidamente. No final, eles fugiram com milhões de dólares em ouro e joias e não deixaram para trás nada além do corpo danificado do governante e seu crânio. Quando os pesquisadores removeram o corpo do governante do túmulo pela primeira vez, não tinham certeza se o crânio pertencia a ele ou à sua ex-esposa. Todos os músculos e tecidos tinham se deteriorado com o tempo, deixando poucas evidências para se trabalhar. No final, realmente não sabemos ao certo a quem esse crânio teria pertencido, mas os pesquisadores sentem como se pudessem assumir com segurança que ele teria pertencido ao próprio governante, pois provavelmente não haveria razão para eles destruírem o corpo de sua esposa. Os pesquisadores fizeram o possível para confirmar isto, entretanto, com as evidências de DNA que coletaram, havia muito pouco que poderiam fazer para confirmar a identidade deste crânio desconhecido. O corpo havia sido enterrado no deserto escaldante por milhares e milhares de anos, o que significa que qualquer DNA que tivessem conseguido descobrir teria sido fortemente degradado até este momento. Assim, os pesquisadores fizeram a única coisa que puderam fazer: eles entregaram suas provas ao FBI e pediram ajuda. O FBI entra em ação. Na verdade, o FBI não sabia o que podiam fazer com as provas que lhes haviam sido entregues. Até agora, eles nunca haviam tentado resolver um caso tão antigo.
Eles não tinham necessariamente as habilidades necessárias para ajudar em um caso como este. No entanto, eles estavam dispostos a fazer o melhor para tentar chegar ao fundo das questões, para que os arqueólogos pudessem obter as respostas que estavam procurando. Só mais de 100 anos depois, em 2018, o FBI anunciou que finalmente tinha revelado informações suficientes sobre o crânio para poder determinar se era masculino ou feminino. O que eles acabaram fazendo foi remover um dos dentes molares do crânio, depois sondando o dente e extraindo uma pequena quantidade de DNA. Tenha em mente que o DNA ainda estava fortemente degradado, mas eles conseguiram recuperar informações suficientes sobre o antigo governante para determinar que este crânio, de fato, pertencia a ele e não à sua esposa. No entanto, o caso não foi resolvido tão facilmente. De fato, isso só levantou mais questões. Os pesquisadores agora queriam saber se o FBI poderia determinar de onde os antigos egípcios tinham vindo e como teria sido seu perfil genético todos aqueles anos atrás. Isto levantou um debate controverso para muitos pesquisadores, mas os investigadores queriam fazer o melhor que pudessem para revelar o máximo de informações possíveis. Afinal, eles tinham trabalhado neste caso há mais de 100 anos, então, por que parar agora? Antigos ancestrais egípcios. Depois de unir com sucesso o perfil genético do antigo governante, os pesquisadores lentamente começaram a revelar informações muito interessantes sobre sua genética. Eles aprenderam que, ao contrário da crença popular, ele não nasceu de ancestrais norte-africanos. Em vez disso, ele nasceu de uma combinação de antepassados norte-africanos e antepassados eurasianos, o que significa que algumas das pessoas que vivem no Egito Antigo podem ter realmente migrado da Europa ou da Ásia para lá. Antes dessa descoberta, foi amplamente assumido que a maioria das pessoas que viviam no Antigo Egito tinham estado na África durante a maior parte de suas vidas. No entanto, isto abriu um mundo totalmente novo de possibilidades ao examinar a linha ancestral de muitos dos faraós e pessoas comuns que foram descobertas no Antigo Egito nos anos mais recentes. Neste ponto, muitos pesquisadores haviam começado a suspeitar que um grande número de governantes que havia liderado o Antigo Egito poderia realmente ter se estabelecido lá, vindos da Europa. Esta ideia foi ainda apoiada por um projeto de pesquisa em larga escala que foi realizado por uma equipe de arqueólogos alemães. Esta equipe conseguiu coletar cerca de 166 amostras de ossos de 151 múmias. Ao utilizar essas amostras, eles conseguiram reconstruir com sucesso o perfil genético de cerca de 90 pessoas. Além disso, conseguiram revelar todos os detalhes sobre a vida e o código genético de 3 dessas pessoas, dando-lhes uma visão perfeita de como essas pessoas podem ter parecido, como teriam sido e de onde teriam vindo. Você poderia pensar nisso como um teste genético dos tempos modernos, um teste genético no qual você pode aprender sobre sua herança familiar, bem como sobre quaisquer problemas médicos, os quais você possa estar predisposto. Depois de juntar o DNA dessas pessoas, eles confirmaram que pouquíssimos deles tinham realmente vivido no norte da África durante toda a sua vida. Em vez disso, quase todos eles haviam se estabelecido no Antigo Egito, depois de terem vivido originalmente no Oriente Médio, ou em lugares como a Anatólia ou o Mediterrâneo Oriental. Ao contrário disso, a maioria das pessoas que vivem hoje no Egito nasceu ao sul do deserto do Saara, ou pelo menos seus antepassados nasceram. O que torna isto ainda mais interessante é que os pesquisadores nunca foram capazes de encontrar DNA de nenhuma das múmias que desenterraram nos últimos 100 anos que ligariam essas pessoas definitivamente ao norte da África. Em vez disso, todas elas descendem de alguém que teria originalmente vivido na Europa. Com isso em mente, assim como o conhecimento de que a maioria das pessoas no Egito moderno veio de famílias ao sul do Saara, o que poderia ter acontecido para fazer tantas pessoas fugirem do Egito todos aqueles anos atrás? Pense nesta maneira: se os antigos egípcios tivessem laços com áreas como a Europa e Ásia, por que os egípcios modernos não teriam essa mesma herança? Isso sugere que a maioria dos egípcios modernos não tem nenhum vínculo histórico com a área, mas provavelmente se estabeleceriam na área milhares de anos depois de terem sido abandonados pelos egípcios originais. Interpretações históricas. Esta pesquisa fica ainda mais interessante quando se considera o cronograma dos órgãos que foram examinados pelos investigadores. Das 90 amostras que foram coletadas de múmias e ossos,
Todas elas tinham perfis genéticos quase idênticos. Isso significa que todas essas pessoas teriam nascido de um número muito pequeno de antepassados, todos os quais teriam crescido e vivido em áreas semelhantes. Das múmias que foram testadas, todas elas tinham laços exclusivos com a Europa e a Ásia, bem como alguns indicadores que apontavam que viviam no norte da África. Mas esses resultados eram de se esperar, já que o Egito está localizado no norte da África. As datas desses corpos representam uma faixa total de cerca de 1.300 anos, o que significa que durante todos esses anos, os antigos egípcios não procriaram com pessoas de outras regiões ou heranças. Em vez disso, eles permaneceram dentro de uma comunidade relativamente pequena e só casaram entre seus pares imediatos. Acredita-se que essa tenha sido provavelmente uma decisão cultural. É altamente provável que as pessoas dessa época tivessem sido reprovadas e potencialmente exiladas se tivessem tido um filho com alguém que não fosse de origem egípcia autêntica. Isso teria sido muito semelhante às crenças culturais que existiram em anos mais recentes, nos quais muitas pessoas sentiam que os caucasianos não deveriam procriar com afro-americanos ou que os asiáticos não deveriam procriar com nenhuma outra raça além dos asiáticos. Hoje em dia, a ideia de uma herança interracial não é nada demais. Entretanto, naquela época, existiam normas sociais rígidas que deviam ser seguidas, ou você correria o risco de ser exilado de sua cidade ou vilarejo, ou pior. Alguns pesquisadores acreditam que a explicação para que os antigos egípcios tivessem uma combinação genética tão diferente que seus colegas modernos pode ser muito simples. É possível que à medida que o Império Egípcio Antigo começou a diminuir, as pessoas simplesmente começaram a se afastar para obter melhores oportunidades. À medida que os recursos começaram a morrer, muitas pessoas começaram a depender do comércio de longa distância para sobreviver. Para algumas pessoas, elas podem simplesmente ter decidido se aproximar muito mais dos destinos comerciais mais populares para reduzir o tempo e os custos. Nada disso é sabido com certeza, mas é uma forte hipótese que tem sido apresentada por vários pesquisadores. Akhenaton era um alienígena? Com tudo isso em mente, devemos dar uma olhada em um antigo governante egípcio, conhecido como Akhenaton. Muitas pessoas acreditavam que este homem teria vindo de uma linhagem muito diferente dos outros governantes egípcios da época. Entretanto, se as construções sociais no Antigo Egito fossem tão rigorosas quanto essa informação genética sugere, isso seria quase impossível. A razão pela qual muitas pessoas acreditam que ele veio de outro lugar é que as representações de seu reinado, que foram descobertas em hieroglifos, parecem muito diferentes de outros faraós do mesmo período. Por exemplo, Akhenaton é frequentemente retratado como tendo um rosto muito longo. Ele também tem seios muito maiores do que os outros faraós, mesmo sendo sem dúvida um homem. Estas representações dele são universais e ele tem sido retratado exatamente da mesma maneira por muitos artistas diferentes. Alguns pesquisadores originalmente acreditavam que ele poderia ter sofrido de uma rara desordem genética, conhecida como Síndrome de Marfan, o que poderia ter causado sua aparência comum. Entretanto, quando os pesquisadores desenterraram seu esqueleto muitos anos depois, não encontraram nenhuma indicação de que ele tivesse sido afetado por essa desordem, nem qualquer outra desordem genética. Isso levou muitas pessoas a acreditar que ele poderia ter vindo de outro planeta. Afinal, muitos hieroglifos dos tempos do Antigo Egito parecem representar os egípcios se misturando com extraterrestres, anjos ou deuses. Não podemos ter certeza do que essas ilustrações retratam, mas muitas pessoas acreditam que elas mostram provas inegáveis de que os antigos egípcios já foram frequentemente visitados por seres que não eram de nosso planeta natural. Obviamente, isto é altamente improvável, mas não pode ser definitivamente refutado. A verdade é que não sabemos de onde Akhenaton pode ter vindo, mas parece improvável que ele tenha vindo de qualquer outro lugar que não seja dentro da comunidade egípcia antiga. Com isto em mente, sua aparência bizarra pode permanecer inexplicada e sem solução para sempre. Obrigado por assistir. Nos conte suas teorias sobre o Antigo Egito, assim como o que você acredita ter causado a estranha aparência de Akhenaton. Além disso, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais ótimos vídeos.